Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Sou Rose Santos, psicóloga, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira debatendo temas relacionados à nossa saúde mental, psicológica e sexual. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e que precisa ser muito bem esclarecido, que é o estupro virtual. E eu já estou aqui com a minha convidada, que já para que a conexão seja feita e ela esteja aqui conosco. Vamos só aguardar. Ver. Boa noite, Boa Tiana. noite! Tudo bem, Rose? Tudo e com você? Por aqui também tudo bem. Vendo e ouvindo? Por aqui tá tudo ótimo com vídeo e com áudio. E você consegue me ver bem, me ouvir bem? Oh. Vejo muito bem e ouço melhor ainda. Ah, que bom. Como vai? Tudo Por bem? aqui tá tudo ótimo. Que bom. Muito bom ter você de volta, viu? Para Imagina, eu que nossos agradeço pelo... encontros. Muito obrigada por estar aqui conosco de novo. Agora a gente vai. O ano passado a gente conversou sobre outros crimes, né? Virtuais, e hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre uma questão que está aí, né, sendo debatida e que a gente está aqui para esclarecer, né, Tia? Então, mais uma vez, obrigada por estar comigo aqui debatendo esse tema tão importante e ainda pouco discutido, né? Bom, deixa eu falar o título da nossa live, que é Estupro Virtual, Violência Real, com a Tiana Ferraz, especialista em Direito Digital e LGPD. Isso? Exatamente. Bom, fiz a lição de casa. Isso Linda, mesmo. vamos lá. Vamos, então, para a gente começar a nossa conversa, Ah, vamos colocar aqui o que é estupro virtual. tá. Antes, vamos retomar um pouquinho para a gente compreender o contexto, né? Sim. É importante a gente fazer essa análise prévia, porque, como dizem que advogado gosta de voltar lá do início da conceituação para depois ir avançando, então fui bem treinadinha na faculdade para isso. E assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que estamos falando de um crime, né? Uma situação indesejada, óbvio, num ambiente que não é um ambiente físico. Muita Uhum, gente ainda não consegue discernir o acontecimento de crimes, condutas tipicamente previstas pela legislação penal, né, brasileira. E no caso assim, essa conduta, no caso de um estupro, no ambiente virtual. Então as pessoas ainda ficam com essa ideia muito nebulosa, porque existe a informação errônea de que para acontecer um estupro é preciso haver a conjunção carnal, né? Então a gente uhum, tem que partir dessa ideia da será que realmente precisa uma conjunção carnal? Né? O uhum, que seria uma conjunção carnal? uhum. Sei lá, podemos falar que termos, né? Ou a gente Favor. tá. Normalmente, as pessoas entendem como a situação do estupro, levando assim, tendo a ideia de que é quando acontece uma penetração, né? O Uhum, homem penetra a mulher. uhum, Ou a gente já está aceitando, a sociedade já aceita a ideia de quando a mulher estupra um homem, mas, via de regra, também acontece a penetração. É uma uhum, ideia geral que uhum, existe, né? Só que vamos lembrar também que desde que a internet surgiu, o avanço da tecnologia ele tem acontecido de uma forma muito rápida. uhum, O ordenamento jurídico ele não consegue acompanhar na mesma velocidade, né? Infelizmente, o nosso legislativo ele ainda demanda de um pouco mais de tempo para conseguir levar a uma tipificação penal,
uma previsão legal aquilo que está acontecendo na sociedade. Então, primeiro, normalmente acontece na sociedade para depois surgir a necessidade de criar alguma lei que vai tratar sobre o tema. E com o estupro não é diferente. Só que nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito mais dessas circunstâncias envolvendo a internet, porque passamos recentemente por uma circunstância chamada pandemia. E por conta da Uhum. pandemia, nós fomos levados muito mais a estarmos conectados na internet. Uhum. Estima-se que ao redor do mundo hoje nós tenhamos cerca de 5,3 bilhões de usuários na internet. É um volume absurdo. Eu Uhum. acho que eu não consigo mensurar 5 bilhões de pessoas, né? É Uhum. muita gente acessando a internet. Só que a internet, apesar de muitas vezes ser tida como um local sem lei, uma terra sem lei, Uhum. ela não é terra sem lei em todos os países, Uhum. né? Alguns países, infelizmente, não têm uma legislação que realmente vá ser condizente com os acontecimentos da sociedade. Outros tentam caminhar de uma forma mais próxima dos acontecimentos na sociedade e outros já têm uma evolução muito maior, né? Isso Uhum. também a gente leva em consideração que alguns países eles têm o que chamam de common law, que é uma lei baseada basicamente em costumes, Uhum. mas existem outros países, assim como o Brasil, que é regido pelo civil law. Então, nós temos que primeiro ter uma tipificação, uma previsão legal para, apesar de uma fonte do direito também ser o costume, mas não é a fonte primária. E aí, Uhum. quando nós temos esse avanço, esse boom de acesso à internet, nós sabemos que tem pessoas que utilizam a inteligência que elas possuem para o bem e outras para o mal, né? Nós também compreendemos que a internet ela trouxe muitos aspectos positivos e benéficos para a população. Nós temos a possibilidade de hoje estarmos fazendo essa live. Rose está em Uhum. São Paulo, eu estou na Bahia. Então, assim, a evolução tecnológica permitiu isso, né? Uhum. Porém, apesar dos benefícios, nós também temos os aspectos negativos, como a criação de novos crimes e a Uhum. adaptação de alguns crimes que já existem no ambiente offline, no ambiente virtual. E Uhum. é aí que está o X da questão que hoje nós vamos conversar. Porque os crimes que acontecem no meio digital, que são os conhecidos crimes cibernéticos, eles acabaram ganhando força nos últimos anos, e aí eu volto a dizer, especialmente por conta da imersão da população na internet, por conta da pandemia, e aconteceu, né, essa força maior dos crimes, porque gerou-se a ideia do anonimato no ambiente virtual. Uhum. Nós temos Uhum. essa camada da internet em que nós conseguimos fazer buscas, em que existe realmente uma vinculação, por exemplo, de termos e palavras-chave no Google, mas existe uma camada da internet chamada a Deep Web, que é aquela camada da internet em que não tem aquelas vinculações como nós conhecemos, por exemplo, do Google, né? Eu cito aqui o Google porque é um ambiente, um buscador mais fácil de ser compreendido por quem certamente está assistindo a live. E dentro da Deep Web, nós temos uma camada mais obscura, que é a Dark Web. Então, o que Uhum. acontece na Dark Web não temos o conhecimento tão aprofundado de um modo geral, mas é aí que acontecem as coisas que não se consegue rastrear tão bem. E por conta dessa falta de informação das pessoas também, do que acontece baseado
nas informações que conseguem coletar das pessoas que estão alimentando a internet. Por quê? Nós já percebemos que muitas pessoas, elas acabam postando bastante a respeito da vida, seja postando foto, informações, textos, enfim, dando detalhes da vida pessoal, e isso acaba alimentando o arsenal de informações que o criminoso passa a ter daquelas pessoas. E aí essas pessoas, elas acabam se tornando o quê? Mais vulneráveis ao acontecimento de crimes, certo? Então, nós temos um cenário que, querendo ou não, ele acaba mais favorável à ocorrência de determinados crimes. Aqui no Brasil, quando a gente fala desses crimes no meio digital, eles ainda não contam com tipificação adequada a determinados delitos, a todos os delitos que acontecem no ambiente virtual. Algumas previsões já existem, mas ainda assim elas não são suficientes para impedir o surgimento de novos crimes. Como eu falei, por conta da rápida evolução tecnológica que tem acontecido nos últimos anos. O mesmo efeito que aconteceu no Brasil na época de Juscelino Kubitschek. Lembra que no período de Kubitschek o Brasil cresceu 50 anos em 5? Com a pandemia, os estudiosos costumam a falar que o nível de evolução tecnológica no mundo aconteceu no mesmo ritmo. Nós nos desenvolvemos 50 anos em alguns poucos menos anos do que 5, há cerca de 2, 3 anos. Né? Então, foi uma avalanche de informações que foram parar na internet, e aí o acervo dessas informações para os criminosos cresceu também muito, né? E o legislativo não conseguiu acompanhar na mesma velocidade. E é aí que nós chegamos no que hoje conhecemos como o estupro virtual. E esse estupro, esse crime, né, que ainda não conta com uma tipificação própria, ele já é muito discutido, já é muito falado, né, no meio jurídico principalmente, mas apesar de se falar muito do estupro virtual, do estupro virtual, do estupro virtual, a gente percebe que pouco se fala dos danos que dele decorre. Porque como as pessoas elas não conseguem compreender ainda de uma forma muito concreta o que de fato seria o estupro virtual, aí acaba acontecendo o que? A falta de denúncia, né? As pessoas elas ficam inibidas de buscar uma ajuda. E eu acho que também depois você vai acabar comentando, né, Rose? Esses impactos na vida das pessoas. Sim. Tá. Então, quando a gente fala de estupro, ele está enquadrado hoje no Código Penal como sendo um dos crimes sexuais, né? Isso acho que fica muito claro para todo mundo. E grande parte da sociedade já entende que o estupro, aí eu falo estupro na vida offline, né? No mundo real aqui, ele é tido até por parte da população como sendo um dos crimes sexuais de natureza mais grave, né? E aí, a gente vai entender como sendo o estupro aquele crime que acontece quando o agente que vai provocar, ele se utiliza de violência ou grave ameaça para constranger a vítima a ter uma conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele, com aquele agente, se pratique qualquer outro ato libidinoso, com a finalidade apenas de satisfazer a lascívia daquele criminoso. Então, quando a gente vai destrinchar esse conceito, fica muito distante da ideia que se tem, por exemplo, de o que seria um estupro virtual. Porque, poxa, eu falo assim,
um estupro ele vai acontecer quando o agente ele vai utilizar de violência ou grave ameaça. Mas de longe, será que eu vou conseguir promover alguma violência ou grave ameaça à vítima? Ou ainda, um outro pedaço, quando ele fala assim, violência ou grave ameaça para constranger a vítima. Constranger a vítima a ter uma conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com essa vítima, a vítima com o agente, pratique qualquer outro ato libidinoso para satisfazer a lascívia daquele agente. Quando a gente fala de ato libidinoso, gente, não, voltando, não significa somente a penetração, né? Ou como sexóloga aí pode explicar melhor nessas diferenciações. E aí, quando a gente fala lascívia, é satisfazer sexualmente aquele agente que está ali praticando aquele crime, no caso, aquele ato. Né? E aí hoje a gente tem realmente uma previsão no Código Penal que trata sobre o estupro. Só que é uma previsão que consta naquele código que recentemente assim, né? Passou por uma atualização, o código é de 1940, mas a atualização que prevê um ajuste na tipificação do crime de estupro é de 2009. Né? 2009 tinha acesso à internet, a gente já falava na possibilidade da ocorrência de crimes virtuais, mas ainda não tinha nada de forma tão agressiva e expressiva como a gente vê hoje em 2024. E aí, o que é que diz o artigo 213? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Essa alteração, ela veio permitir que a gente passasse a entender que homens e mulheres podem ser vítimas de estupro. Porque antes, muito se falava na possibilidade de sequer o homem ser vítima de estupro. Ah, Tiana, mas como assim um homem vai ser vítima de um estupro? É óbvio que ele sempre vai ser o agente. Não necessariamente. Hoje nós sabemos de casos em que, por exemplo, a mulher dopa um cara e aí mantém um ato sexual. Ato sexual significa ser apenas a penetração. Né? Então, existe sim a possibilidade de um homem ser vítima de estupro. Ou porque a gente é uma mulher, ou porque é um outro homem, que pode acontecer também. Né? Então, já se entende como homens e mulheres sendo vítimas, né, de estupro. E aí, quando a gente fala também dessa alteração, a gente percebeu que ele vai na questão de que pode ser para a prática de qualquer ato libidinoso. Então, da ocorrência de qualquer ato libidinoso, ele pode ser, sim, considerado como estupro. Então, um sexo oral, um sexo anal, tudo isso pode ser considerado como estupro, tá? Algumas outras ações também. E aí, quando a gente fala também da questão dessa mudança, né? O fato de ter qualquer outro ato libidinoso, a gente tem que lembrar que é com a finalidade de satisfazer a lascívia e o apetite sexual de alguém. Então, mesmo que aquele agente ele leve a vítima a, por exemplo, praticar um ato nela mesma, né, como um ato de masturbação, enquanto aquele agente ele está assistindo, ele está contemplando aquela cena que ele imaginou, e aí ele está se satisfazendo ao assistir aquilo, também é considerado como estupro. Então, veja, às vezes nem tem aquele contato direto com a vítima, aquela ação direta, né? E daí é que alguns doutrinadores, alguns pesquisadores do direito começaram a falar da possibilidade de que, olha, se é assim, se o contato físico ele não é um requisito essencial para configurar um crime de estupro, então, opa, a gente já pode falar da ocorrência desse crime virtualmente, né? Inclusive, o STJ, ele já tem um entendimento
desde 2016, pelo menos, em que diz que não é preciso, não é necessário ter o contato físico do agente com a vítima para a configuração do estupro. Uhum. Então, vocês estão Sim. vendo que, assim, eu voltei um pouco lá para agora a gente já começar, de fato, compreender o que realmente está sendo entendido hoje como sendo um estupro virtual. E aí, Uhum. então, já que é a prática de algum ato libidinoso, né, mediante constrangimento, e que visa a satisfação da lascívia Uhum. daquele agente, não é necessário o contato físico do agente com a vítima, a gente chega na reunião da evolução tecnológica com o surgimento de novas possibilidades de crime, até o que se tem hoje como estupro virtual. Por quê? É um crime de estupro praticado através da internet, principalmente através das redes sociais. E aí ele alcança aquele tipo penal. Sob violência, já que não tem o contato físico, né, da vítima, apesar de que a gente pode ter a possibilidade de considerar uma violência psicológica, né? Grave ameaça, uma violência psicológica também, mas assim, não tem a violência física que normalmente acontece no mundo offline. E aí, quando nós falamos também da possibilidade da prática do crime virtual, é sob o acontecimento de algum ato libidinoso, Uhum. diverso da conjunção carnal, porque também não vai ter o contato físico causador do crime com a Uhum. vítima. E aí sim a gente consegue compreender do porquê nós falamos do estupro virtual. Ainda que alguns juristas entendam que esse tipo penal sequer existe, porque ele não tem um tipo penal autônomo, digamos assim. Né? O crime de estupro está previsto ali no Código Penal, mas um crime de estupro comum no mundo offline. Né? Uhum. Por Uhum. exemplo, como é que seria então a ocorrência de um crime de estupro? Um exemplo, né, que nós podemos citar aqui é no caso de, por exemplo, um autor, ele simplesmente ameaçar alguma vítima de que ele vai divulgar, por exemplo, um vídeo íntimo daquela. E aí ele vira e fala: olha, se você, vamos supor, se você não ligar a câmera aí e ficar se masturbando, né, com a introdução de, sei lá, alguns brinquedinhos no ânus, na vagina, enfim, eu vou divulgar aquele vídeo. E aí a pessoa ela se torna vulnerável, o criminoso ele se aproveita dessa vulnerabilidade para poder constranger aquela vítima. E aí sim a vítima ela se vê obrigada, constrangida, levada a praticar o ato que ele quer para satisfazer aquela lascívia, aquele prazer daquele crime. Então não chega a ter uma conjunção carnal, não chega a ter um contato físico, mas ainda assim a vítima sofreu um dano. Uhum. Uhum. Acrescentando a sua contextualização, que está muito bem explicada, didaticamente, é isso que a gente precisa compreender, né? Dar esses detalhes todos, porque como você muito bem introduziu a questão, né? Tem essa falsa ideia de que quando se está no mundo virtual, né, se está protegido, porque tem uma tela, né? Consegue se proteger, só que não, né? Isso é equivocado, é errôneo, e aí esse já é um ponto de vulnerabilidade. Isso já é um fator de risco para que o ato de estupro virtual aconteça, né? Então, um ponto que eu quero colocar aqui, Tiana, é o seguinte: quando a gente está falando sobre. A gente tem hoje muito acesso
a informação, mas pouco conhecimento, que é exatamente o que você nos forneceu agora, né? Quando a gente fala de informação, a gente está falando de reunião de fatos, de dados, de estatísticas, né? Que por si só não contam, não explicam aquele fenômeno que é esse que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, quando a gente está falando de informação, a gente está falando de dados. Então, os dados precisam ser interpretados, compreendidos, analisados, e aí se torna conhecimento, que é isso que você nos trouxe agora. Então, você trouxe todos os dados, né? Toda essa reunião de informações e nos dá o conhecimento, ou seja, a gente agora consegue fazer uma análise crítica, né? Uma avaliação criteriosa sobre todos os fatores de proteção e de risco para que um estupro virtual possa acontecer, né? Então isso é importante, porque um ponto, né, aqui estudando sobre esse tema, o que as pesquisas que ainda são incipientes sobre esse assunto apontam, né, é que o maior grupo de vulnerabilidade para o estupro virtual são os adolescentes. Ou seja, eles estão imersos nas redes sociais com informações, mas não com conhecimento. Né? Então, por isso, aí sim, aí tem outras questões relacionadas à fase da adolescência, né? Que vai caracterizar ainda mais, vai dar mais condições de vulnerabilidade, mais riscos para esse grupo ser muitas vezes o alvo desse crime, né? Então, isso é muito importante que você está colocando. O que são os fatos e qual é a compreensão que a gente precisa ter para se proteger, tá? E aí você falou de alguns pontos relacionados à violência psicológica e à violência sexual, né? Então, aqui a gente está falando de um crime que é cometido através de duas modalidades de violência, tá? Que não tem a física, tá? Mas a psicológica é acompanhada da sexual. Então, eu vou falar um pouquinho só sobre cada uma, que a gente já tem perguntas aqui, eu quero que a gente, para a gente debater. Então, quando a gente fala de violência sexual, é todo ato cometido, né, contra uma pessoa que é incapaz de recusar, né, ou de consentir. Essa é a palavra-chave quando nós falamos sobre violência sexual. É consentido ou não, né? No ato do estupro virtual, há um consentimento através de manipulação, ameaças, humilhações, ridicularizações, que é a violência psicológica. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa faz de uma forma coagida, humilhada, ridicularizada, ela vai fazer contra a sua vontade de uma outra forma que não diz respeito ao seu livre-arbítrio, a gente está falando de violência psicológica. Então, a gente está falando de duas formas de violência que acarretam danos, que depois eu posso falar um pouquinho mais, os efeitos que isso vai ter na vida dessa pessoa, tá? Então, a gente está falando de violência sexual, a falta de consentimento, né? Que é através, como você colocou, das ameaças, e aí você também, a gente conversando antes, você estava falando do sextorção, né? Que é isso, a pessoa recebe fotos, vídeos, né? Numa conversa, numa troca de mensagens íntimas, e o violentador, o agente agressor, utiliza desse material, desse conteúdo, para ameaçar e daí produzir o estupro, né? Que é isso, através da manipulação, através da coação, a pessoa tem comete uma violência sexual, que é o ato da masturbação, o sexo com terceiros, qualquer ato, né, relacionado à sua integridade sexual. Então, a gente está falando aqui da gravidade dessa situação, porque são formas diferentes, mas que acontecem simultaneamente no ato do estupro virtual, né, Tiana? Lembrando que, assim, hoje no Brasil a gente não tem, né, um tipo penal definindo exatamente ali no Código Penal que seria o estupro virtual. Então, por analogia que a gente chama, é que
por conta da demanda, o judiciário ele se viu numa circunstância que ele precisava dar uma resposta ao que estava chegando. Então, nessas situações, e aí eu vou dizer que não houve um crime, que não houve um dano, então ele precisou adaptar aquilo que já está previsto para o que estava chegando no judiciário, né? Porque, como eu falei, a gente ainda não tem um tipo penal. Porém, já existe um projeto de lei tramitando para prever, sim, a ocorrência do estupro virtual. E aí, no caso, é o projeto de lei número 1238 de 2024. É um de lei novo. Ele pretende prever, né, parágrafos estabelecem a tipificação do crime de estupro virtual, no que hoje já se tem como estupro, e aí faria um adendozinho, uma modificação ali no próprio Código Penal, para prever que é possível sim ocorrer o estupro na maneira virtual, desde que não haja o contato físico direto entre o agressor e a vítima, mas que ainda assim é capaz de produzir uma violência, uma violação sexual e disso decorrer os danos psicológicos que normalmente já se você aí vai conseguir explicar até melhor, né, Rose? Não conseguem retomar a um nível de tranquilidade e de paz de espírito, digamos assim, como se tinha anteriormente, né? Aliás, acho que vítima de crime, de um modo geral, não consegue retornar à situação anterior, ao status quo, né? Mas, pelo menos, dá uma amenizada. E nem sempre no estupro vai ser assim. Aí eu vou responder a sua pergunta, a sua colocação, e aí a Regiane nos coloca assim: e se a ela, né, a pessoa, não praticar o ato que o agente solicitou? E aí? Né? A grande Aí, questão é que, assim, a gente vai ter o estupro se houver realmente o crime, né? E aí a gente tem que ter o que promove, o que provoca e a vítima. uhum, Agora, se por um acaso eu quiser mandar um nude, não é um crime. uhum, 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 Porque acontece muito. Tem casais que curtem um ficar trocando nude com o outro, mas uhum, não necessariamente é um crime, porque o que, que vai configurar o crime do estupro? Aquele constrangimento, né? Aquela necessidade de provocar um ato sexual a fim de satisfazer o meu ato libidinoso, né? A minha uhum, lascívia. Então, de uhum, repente, eu me faço naquela situação ali apenas, única e exclusivamente para satisfazer o prazer do meu parceiro, mas sem essa situação do constrangimento, ali não é uma situação de estupro. Entende? uhum, Porque sim, normalmente quem pratica o nude, ele sabe que ele está correndo o risco de, por exemplo, acontecer um vazamento, né? Mas não significa que quem vai vazar é a pessoa que está recebendo. Então a gente precisa deixar isso muito claro, uhum, muito assim, separar muito bem, porque é uhum, diferente também na situação em que eu recebo um nude, naquele momento tá tudo massa, tudo ok. E aí depois uhum. eu viro e falo, olha, eu quero que você faça XYZ que eu não vi você fazendo no vídeo. Sim. Seu vídeo e vou divulgar na internet. E aí Uhum. começo a usar de artifícios que eu sei para, como a gente diz aqui na Bahia, para apertar a mente da vítima. E aí, na hora que eu consigo atingir o ponto de vulnerabilidade da mente, né, daquela vítima, ela cede, aí ela vai e faz exatamente aquilo que eu estou querendo. Aí sim, quando atingir o objetivo, vai ser considerado o estupro virtual. Então, comentando o que você pontuou agora há pouco sobre as consequências, né, às vítimas de estupro, seja virtual ou presencial, os efeitos são inúmeros, né?
porque geralmente são em situações de vulnerabilidade, ou seja, a pessoa está numa situação de risco, de fragilidade, seja ela física e, no caso, psicológica, né? Isso vai acarretar danos que são os mais variados. Então, a gente pode falar de um estresse pós-traumático, a gente pode falar de episódios de depressão, crises de ansiedade, tentativas de suicídio, prejuízo nos relacionamentos afetivos e sexuais, né? Os danos são diversos. E para que eles sejam tratados, para que eles sejam superados, né? É tratamento através do tratamento psicológico. Em algumas situações, né, há também a necessidade de tratamento psiquiátrico, a ver como aquela pessoa vai se sentir atingida e quais as consequências, quais os danos que vão acarretar na vida dela. Isso a gente está pensando desde uma criança, né, que foi abusada e levou isso para a vida. Porque muitas vezes o adulto, né, e eu atendo muitas mulheres, no caso, que não reconhecem que foram, por exemplo, vítimas de estupros, né, quando eram crianças, né? Elas não conseguem entender, porque elas não têm esse conhecimento. Informação tem, não tem o conhecimento para identificar que elas foram abusadas sexualmente, né? Então, e muitas vezes também, quando elas reconhecem, elas se sentem culpadas, que é um outro estigma que a vítima de estupro carrega, como se ela tivesse favorecido ou dado condições. Por exemplo, agora que a gente está falando da questão virtual. Então eu dei as fotos, eu dei os vídeos, então eu me sinto culpada, eu sou responsável por aquele crime, por aquela situação que está sendo cometida comigo. Então a pessoa, o que ela faz? Ela guarda, ela tem muita dificuldade em admitir ou de pedir ajuda numa situação como essa. E também é um ponto que a deixa vulnerável, mais uma consequência da violência psicológica que a pessoa está experienciando naquele momento, tá? Então a gente está falando, no caso aqui, de mulheres, né, que se sentem muito culpadas, não recebem a atenção e o acolhimento necessários, então elas vão escondendo isso e as consequências são inúmeras. Aí baixo rendimento, principalmente baixa de autoestima, vai repercutir na imagem corporal, né? Como é que essa mulher vai se relacionar com o próprio corpo? Ela pode desenvolver uma disfunção sexual também, né? Vai atrapalhar a sua vida sexual, sim, em menor ou maior escala, Sim. Mas é inevitável que haverá uma consequência na sua vida sexual. Temos duas questões aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Bom, a Juliana nos coloca, eu acho que a dúvida também pode ser, mesmo se eu não ceder, mesmo se eu não praticar o solicitado, eu posso denunciar, certo? Entendi assim a pergunta dela. Mesmo se não me impacta como a pessoa gostaria, segue sendo crime ou não? No caso, somente a coação, a Regiane complementa. No caso, somente a coação, a pressão psicológica não caracteriza o crime de estupro? Olha, para ele ser um crime completo, ele vai ter que, né, fazer desde a coação até conseguir o resultado final. Então, pode ser considerado uma tentativa, né? A gente tem que ver o caso concreto, né? A situação tem que ser analisada no caso concreto para a gente poder, de fato, ter essa resposta. Só que, como eu falei, esse projeto de lei, ele vai trazer algumas possibilidades da previsão ser específica para o estupro virtual. É o que, de fato, vai passar pelas comissões e se realmente vai ser aprovado ou não pelo Congresso Nacional para a gente ter uma definição do que hoje a gente vai, daqui a um tempo, né, na verdade, a gente vai passar a entender como estupro virtual. Mas hoje, para a gente ter entendido que ocorreu um estupro virtual, é preciso ter havido constrangimento e que a vítima tenha cedido. Se ela não cedeu, pode ser uma tentativa. Aí sim, a gente vai ter que analisar o caso concreto, mas verdade seja dita. Ainda que nós estejamos falando dessa situação
a gente pode denunciar. E para isso, existem algumas delegacias de crimes virtuais. Se por um acaso na localidade em que a pessoa morar não tiver uma delegacia especializada, já existem delegacias virtuais, a delegacia virtual, que pode sim receber esse boletim de ocorrência. E caso a pessoa ela perceba que ela está sendo vítima de um crime, ela precisa apresentar as provas e disponibilizar essas provas para que aconteça uma investigação. Porque antes de virar um processo judicial, a função da polícia é investigativa. Então, ela tem que ter um aparato de informações que deem munição para ela conseguir fazer a investigação por completo ou não, ou pelo menos os indícios iniciais para que ela consiga aprofundar aquela investigação. Então, quando a gente fala de uma investigação de crime virtual, por exemplo, eu não consigo ainda dizer o nome completo da pessoa. Ok, mas hoje, a depender do aparato policial, ele vai ter mecanismos e ferramentas para poder se chegar até o agente. Porque, como eu falei, internet não é uma terra sem lei. Né? Por exemplo, uma lei chamada Marco Civil da Internet, que diz que os provedores de aplicação e os provedores de internet, eles têm que manter os registros por determinado tempo. Então, o registro de provedor de aplicação são 6 meses e o registro de provedor de internet tem que ser 1 ano. Quando a gente fala desses registros, a gente tem que colocar em conta os códigos IP. O código IP é como se fosse uma numeração, um código de identificação ali de quem está acessando a internet. Né? Só que hoje a gente ainda não consegue, de uma forma tão ampla assim, dividir. Cada pessoa vai ter um códigozinho ali separado. Pode acontecer de, por exemplo, mais de uma pessoa estar acessando aquela rede de internet, por exemplo, né? Quando tem acesso à rede pública, vamos supor. Mas já é mais fácil de se chegar do que se por um acaso não tivesse como identificar isso. Então, assim, existem ferramentas para se chegar até o agente, entendeu? Mas, para isso, é preciso ter havido uma denúncia, porque se não tiver denúncia, vai ser impossível investigar. E aí, hoje, inclusive, eu estava participando de uma entrega de carteira na OAB aqui, e aí eu falei, olha só, nós, como operadores de direito, nós devemos buscar, óbvio, né, defender o direito de nossos clientes, mas também a gente tem que buscar defender os nossos direitos. Porque muitas vezes os operadores de direito, não, vou deixar para lá, isso não vai dar em nada. Só que não é porque acha que realmente não vai dar em nada, é porque simplesmente passa batido. E aí a gente precisa observar que em situações envolvendo crimes, especialmente crimes sexuais, muitas pessoas não denunciam com medo, primeiro. Outra coisa, por achar que não vai dar em nada, principalmente quando é cometido no meio da internet. Isso não vai dar em nada porque ninguém vai conseguir descobrir quem é a pessoa. Então, assim, gente, apesar de o nosso judiciário estar atolado, apesar de a polícia ter uma infinidade de coisas para investigar, mas ainda assim, se você percebe que você está sendo vítima de um crime, não deixe por menos. Você está sofrendo uma violação, você está sofrendo uma lesão, você, enquanto pessoa, não merece passar por isso. E se você não denuncia, você não sabe se outra pessoa está passando pelo mesmo que você passou. Então, cria-se uma corrente quando você começa a destrinchar aquele crime, né? Então, cuide de seus direitos. Eu falei hoje à tarde para os operadores de direito que estavam recebendo a carteira, mas hoje, se por um acaso você perceber, quem está assistindo a gente aqui, né? Perceber que está sendo vítima de um crime, denuncie. É um direito seu. Entende? Sim. Tem que denunciar. E isso é um fator de proteção àquela situação que está ali em acontecendo, né? Está acontecendo
ela. Porque essa é uma forma de reparação à violência Sim, psicológica sim. que a pessoa está sofrendo naquela circunstância, né? A gente precisa buscar a assessoria e a ajuda externa, e no caso judicial, para que isso também seja um fator que nos ajude, né, a pessoa vítima do estupro a superar aquela situação, Com né? certeza. E isso é fundamental. E aí, um outro ponto que eu gostaria de acrescentar, Tiana, é que é muito importante que as pessoas que estão ao redor, né? Porque quando a gente está falando de crianças e adolescentes que têm hoje um acesso irrestrito, né? E irresponsável a toda a internet, as mídias sociais em geral, né? Sem monitoramento, sem acompanhamento, né? Essas crianças, elas são as principais, essas pessoas, né? São as principais vítimas, mais vulneráveis a essa situação, né? Então a gente precisa sim orientar essa questão de quem está, como, o que ela está acessando, que não é uma vigilância no sentido de proibição, é de acompanhamento, É uma, né? vi- O que está sendo isso? Oi, querida? é uma vigilância assistida. Sim, exatamente, né? Porque o agente agressor, né, o violentador, ele é muito hábil em detectar, né, quem é a pessoa que ele tá, qual é o alvo dele, né? Porque isso é facilmente reconhecido numa troca de mensagem, numa fala, num jeito, numa palavra que é dita, né? Geralmente esses violentadores usam perfis falsos, né? Então eles fazem todo um enredo para que a vítima seja enveredada e seja abocanhada. Então, essa é a questão da vulnerabilidade, desse risco que as nossas crianças e os nossos jovens estão mais, infelizmente, mais suscetíveis. E agora, falando especificamente de questões psicológicas, quando a gente fala de mulheres, né, a gente está falando de um grupo também que tem inúmeras carências emocionais, psicológicas, né, que se tornam sim esse grupo vulnerável, né, porque a gente vive num país em que a mulher é destratada o tempo inteiro, é diminuída, né? Então isso tudo vai colaborar para que esses Dom Juans que existem aí nas redes, né, também consigam identificar essas mulheres carentes, necessitadas, né, de atenção e de cuidados e que vão ludibriá-las para cederem às suas lascívias. Então, a gente está falando aqui de vários grupos, né? Cada um com a sua especificidade, com a sua vulnerabilidade, né? E que vai, infelizmente, dar condições para que essa prática aconteça, né? Deixa eu colocar aqui acho que tem duas questões aqui importantes. Pode ir falando, Tá. Tiana. Quando você apontou aí essa questão de criança e adolescente, era só um último tópico que eu tinha deixado até para falar por último, é que assim, é considerado um tipo penal, digamos, mais grave, com a punição maior. Por quê? É considerado um estupro de vulnerável. E também vai ter no próprio projeto de lei a previsão disso. Por quê? Nós estamos falando da ocorrência de um crime com um grupo de pessoas que é ainda mais vulnerável, que são crianças e adolescentes. Não tem a formação psíquica, motora completa. E Uhum. são alvos muito mais fáceis, exatamente por faltar neles a malícia. Se com um adulto que está em pleno gozo das faculdades mentais já não é tão fácil se Uhum. uma situação dessa, imagine um adolescente e uma criança. E numa das novelas, que não tem muito tempo que passou na Globo, a novela Travessia, a atriz Glória Pérez fez, a autora, desculpa, Glória Pérez fez um trecho da novela em que acontecia uma situação de estupro virtual. A menina, ela criou uma amiga, né? Ela tinha uma amiga virtual, e aí essa amiga virtual, ela era como se fosse uma amiga mesmo,
e que dizia que eu vou te ajudar a conseguir um trabalho como modelo. E aí ganhou a confiança dessa menina. E aí Uhum. depois, né, que já tinha toda essa confiança, aí ela ia dando tipo dicas para a menina, você precisa fazer isso, você precisa fazer assado. E a menina começou a enviar fotos. Só que era foto seminua. E aí essa amiga, ela sempre falava, olha, você precisa fazer mais tal coisa e tal. E aí a menina sempre foi fazendo, ela estava sendo induzida, né, pela amiga. Só que, na Uhum. verdade, essa amiga era uma atriz, digamos, era uma personagem Uhum. criada pelo criminoso através de uma provável inteligência artificial, uma técnica de deepfake. Então, era, Uhum. na verdade, um cara que se passava por uma mulher e, em determinado momento, quando ele já tinha conquistado realmente a confiança da menina, ele resolveu se apresentar. E aí, quando ele se apresentou, a menina ficou em choque. Só que ele aproveitou a situação para começar a exigir, por exemplo, vídeos. E aí, esses vídeos ele pedia que fossem feitos da maneira dele, a menina se masturbando e tal. Aí sim, a menina estava gravando o vídeo com medo do que poderia acontecer diante dessas imagens que o criminoso já tinha dela, né? Até dos próprios vídeos que ele já tinha dela, porque ele ameaçou divulgar e dizer para a família dela. Então, assim, a menina se viu numa situação que ela não tinha a quem recorrer. Uhum. Exatamente o que a gente acabou de falar aqui, a vigilância assistida. E Uhum. outra, ainda falta muito a divulgação, a conscientização de que esse crime pode acontecer pelo meio virtual. Uhum. E principalmente por conta da ausência de uma coisa chamada educação digital. Quando a gente Sim. fala que os pais eles não sabem o que os filhos estão fazendo na internet, mas muitas vezes os próprios pais, os próprios Uhum. responsáveis legal, eles não têm conhecimento de o Uhum. que precisa ser feito para vigiar. Então, assim, ele pode colocar, vamos supor, um bloqueio de download de determinados aplicativos, ele pode colocar um bloqueio de acesso a determinadas páginas. Então, por essa falta de conhecimento desse responsável legal, fica tudo muito escancarado, muito vulnerável, e aí a criança e o adolescente vão acessando inúmeras coisas e quando vê, infelizmente, podem ser vítimas de uma circunstância tipo um estupro virtual. Deixa eu só colocar aqui, quando você mencionava sobre denúncia, a Juliana nos colocou o seguinte, super importante isso, muitas vezes as pessoas acham que isso não vão denunciar e não sei se foi crime. E quando eu dizia sobre os grupos, né, que estão suscetíveis ao Sim. estupro, a Cleima, eu acredito que seja esse o nome, ela coloca, não podemos esquecer que acontece muito com meninos também. Sim, a gente está citando aqui os grupos mais vulneráveis, mas a gente está falando de pessoas em geral, né? A gente está falando de Sim, adolescentes e crianças, a gente está falando independente do gênero, né? Quando eu falei das mulheres, eu identifiquei mais porque é um grupo realmente que tem mais, que acaba sendo mais fragilizado, né? E acrescentando ao que você acabou de dizer, Tiana, os principais, né, fatores de proteção aos crimes virtuais, de uma maneira geral, é a educação sexual e digital. Né? verdade. Então, é conhecer exatamente o que você estava falando. Não é só saber informação, mas saber decodificar, saber compreender, saber interpretar, saber ler o que tá sendo ali colocado, né? E Uhum. vigilância não pode ser proibição quando a gente está Isso. falando de crianças, né? A gente não está falando a gente não está falando de proibição, de restrição, de castração, a gente está falando de atenção, Exato.
de cuidado, né? A gente está falando de respeito para que essa criança e esse adolescente cresça. A gente tem mais, a gente tem benefícios também, sendo quando ela é utilizada da maneira adequada e não como a gente está colocando aqui, porque isso existe fora da rede, existe dentro da rede. Sim. Então a gente precisa ter os mesmos sinais de alerta, né, de prontidão que a gente tem na vida presencial, a gente também precisa ter na vida digital, né? O Lucas coloca live excelentíssima, Rose. Hoje consegui comparecer, mas vou precisar sair mais cedo. Boa noite e sucesso a todos. Nós que agradecemos, Lucas, aqui a tua participação. Então é isso, né, Tiana? Eu acho que é importante a gente ter o conhecimento, né? Se dar ao trabalho de conhecer melhor para daí se proteger. Com isso, o nosso tempo acabou. Estamos aqui com menos de 5 minutos. Passou muito rápido. Você foi. Como? Você conseguiu. Como é isso? Não. Então, você tem uma pedagogia muito boa, você explica muito bem, então a gente vai compreendendo e o tempo vai passando muito rápido. Tiana, eu queria então que você desse seu último comentário aí, faltando 4 minutinhos para a gente concluir, mas o principal ponto que você quer destacar, que você queira destacar. O principal ponto que eu gostaria de destacar é, por favor, cuidado com o que se fala na internet, cuidado com o que se divulga na internet, cuidado com as situações que acontecem na internet. Estou falando na internet porque o nosso foco hoje aqui é virtual, né? Mas também tenham cuidado com o que se posta, tá? Porque às vezes algum post pode ser a porta de entrada para uma situação muito, muito chata, tá? Outra coisa, divulguem as informações que vocês descobrirem com outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm um grau de escolaridade muito elevado, as pessoas mais velhas e as pessoas vulneráveis, tipo crianças e adolescentes. Dizem, né, que você vai criar uma criança e um adolescente baseado no medo. Bom, de certo modo, eu não concordo que você tenha você como pai, como responsável legal, como mãe, faça uma criação baseada única e exclusivamente no medo. Mas existem situações que eu até concordo em realmente colocar um pouquinho de medo, porque criança, a gente sabe, se você não colocar determinado limite, ela é sem freio. Ela é meio destravada, desprogramada, então até aprender o traquejo, infelizmente, você vai ter que colocar um pouquinho de medo. E essa é uma situação que eu acho que precisa de um pouco mais de atenção e, se puder, coloque um pouquinho de medo. Sabe aquela história do velho do saco? Que todo mundo conta. Não fique sozinha, que o velho do saco vai passar para te levar. Então, adapte a história para o meio virtual. Porque, às vezes, a criança está ali assistindo, o adolescente está ali assistindo uma transmissão de um jogo de internet, e começa a conversar, estou jogando com meu amigo. E não é um amigo. Aí quando vê, já pediu o número do WhatsApp, já começou a conversar no WhatsApp, já está conversando no Instagram. E hoje, a gente viu aqui, é muito fácil de simular. Então, por favor, cuidado. Tenham atenção. Tanto vocês próprios, quanto com as pessoas que estejam ao seu redor. Certo? Então, minha palavra de ordem hoje é atenção e cuidado. Quando a gente era criança, os nossos pais diziam assim, não converse com estranhos, né? Isso também se utiliza muito hoje, né? Não converse com pessoas que você não sabe quem são, também nas mídias sociais, na internet, porque não é porque tem um nome ali que é uma pessoa que está sendo legal com você, que isso é o suficiente para confiar e acreditar no que ela está dizendo, né? Ela ainda é uma pessoa estranha, né? Aí temos aqui colocações, Tiana, da Cleima, parabéns. A Regiane coloca, já marquem a continuação, tem muita coisa para entender ainda. O Lucas que estava saindo... não preciso nem falar, né? O Lucas que estava saindo agora há pouco, ele disse, consegui ficar até o fim, hein? Está difícil de sair. Maravilha! E a Juliana
nos manda palmas, nos manda aplausos. Então é isso, né? A gente precisa de fato esclarecer, não no sentido de, quando você fala do medo, né? O medo é um aliado importante para o nosso desenvolvimento, porque ele nos alerta sobre situações perigosas, né? Não é aterrorizar, mas é dizer as consequências, o que pode acarretar na vida daquela pessoa, né? E aí a gente está falando de aí quando a gente fala disso, vem para um tema tabu, que é a educação sexual, né? Como que eu vou falar para o meu filho, para minha filha, não expor se eu não trato disso no dia a dia com naturalidade? Aí a gente vai trazer para outras questões maiores, né? A Daniela coloca aqui também, muito esclarecedora, parabéns. Tiana, muitíssimo obrigada por todos os seus esclarecimentos. É realmente conhecimento que a gente sai daqui hoje, né? Conhecendo um pouco mais e com gostinho de quero mais, de saber sobre tudo isso. Então, muito mesmo, muito obrigada. A gente vai conversar para a gente fazer a continuidade, porque a gente precisa realmente introduzir com naturalidade e com cuidado sobre esse tema tão delicado e que trazem consequências tão danosas, tão sofridas a quem é vítima de uma situação como essa. Então, com certeza. muito obrigada. Beijo no teu coração. Beijo, Obrigada. até a próxima. Eu que agradeço o convite. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser me mandar no direct, pode me mandar que a gente conversa mais. Tá bom? Com certeza. Até a Muito obrigada, muito obrigada a quem esteve aqui com a gente mais uma vez, que interagiu, que participou, que se envolveu, que está aqui atuante com a gente. E também quem vai assistir depois a live gravada, quiser nos mandar mensagens, a gente está sempre à disposição, né, Tiana? Exatamente. Então, beijo para todo mundo, boa noite, bom descanso. Boa tarde, que eu não sei a hora que a pessoa está assistindo. É um tchauzinho, um tchau temporário. Até a próxima. E a gente se vê numa próxima. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.